textos. O primeiro está em Lucas, capítulo 11, versículo de número 1. Depois eu vou estar lendo Mateus, capítulo 6, versículo 5. Então, Lucas, capítulo 11, versículo 21, diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Agora, Mateus, capítulo 6, versículo 5 ao 13. Mateus, capítulo 6, versículo 5, diz assim: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Esse texto é um texto muito interessante que tem falado ao meu coração em alguns dias. E quando a gente volta lá no primeiro texto que nós lemos, no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, no versículo de número 1, a Bíblia vai dizer que Jesus estava orando em um certo lugar, e quando Jesus termina a sua oração, os discípulos se aproximam de Jesus e fazem um pedido para Jesus. Os discípulos perceberam que Jesus vivia na prática da oração. E o pedido que os discípulos fazem para Jesus é: Jesus, ensina-nos a orar. Eu acho interessante, Lucas, esse pedido, porque os discípulos não pediram a Jesus que os ensinasse a pregar. Os discípulos não pediram a Jesus que o expulsasse demônios. Os discípulos não pediram a Jesus que os ensinasse a curar. Os discípulos fizeram o seguinte pedido: Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a falar com Deus. E aqui eu aprendo uma importante lição. A forma como eu vivo tem o poder de influenciar a vida das pessoas. Então, a forma como eu estou na presença de Deus, a forma como eu vivo com Deus vai influenciar a vida de alguém. Porque no mundo que nós vivemos não tem ninguém neutro. Ou a gente influencia, ou a gente é influenciado. E o que eu acho interessante é esse texto de Mateus aqui, que Jesus ele vai ensinar duas coisas. Jesus vai ensinar a forma errada de orar e Jesus vai ensinar a forma certa de orar. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender aqui é a forma errada de orar. Como nós não devemos orar. E Jesus é bem claro em dizer, no versículo de número 5, que nós não devemos orar como os hipócritas. Então, não devemos orar como os hipócritas. Os discípulos, eles tinham um costume de orar 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e à noite. Mas o que eles faziam?
eles procuravam os lugares públicos, eles procuravam as praças, aonde tinha muita gente. E eles, no meio daquele monte de gente, eles levantavam as mãos e começavam a orar. Eram verdadeiros atores. Eles queriam mostrar para todo mundo que estavam orando. Eles queriam mostrar para as pessoas uma espiritualidade. Eles queriam mostrar para as pessoas que eram homens de Deus. E Lucas, exatamente isso que nós temos visto hoje. Quantas pessoas que trabalham muito com o seu marketing pessoal, e de vez em quando a gente conversa acerca disso, que querem a todo custo mostrar que são homens de Deus, querem a todo custo mostrar que são mulheres de Deus, através das suas postagens, através das suas coisas. São pessoas hipócritas, são verdadeiros atores. E Jesus aqui nos recomenda que nós não devemos ser como os hipócritas, porque a gente não tem que mostrar para ninguém que somos ou deixamos de ser homens de Deus, porque isso é perceptível. Quando alguém anda com Deus, quem lhe cerca observa isso. Verdade. Lembra daquela mulher que disse para o seu marido: eu tenho observado, falando acerca de Eliseu, que este que sempre passa por nós é um santo homem Aleluia. de Deus. Aleluia. Eliseu não falou nada para ela que ele era homem de Deus, mas ela observou através das atitudes dele. Então, a primeira forma errada de orar é orar como os hipócritas. A segunda forma errada de orar é orar como os gentios. Versículo de número 7. São pessoas que usam de repetição de palavras. Eu não sei se você já percebeu, Lucas, mas tem gente que para falar com Deus usa um vocabulário que a gente nem entende o que ele está falando. Usa palavras tão difíceis. Senhor, magnânimo, supremo, excelentíssimo. Entra na presença de Deus como se estivesse falando com um desconhecido. Fala com Deus como se Deus fosse alguém, sabe, muito distante, muito desconexo dele. Então, Jesus vai nos ensinar que nós não devemos orar como os gentios, ficar repetindo palavras, ter aquela oração mecânica. Porque tem gente que tem uma oração mecânica. Parece que sempre fala as mesmas coisas. Entra diante de Deus e a gente já sabe o que aquela pessoa vai orar. A gente já sabe o que aquela pessoa vai dizer. Tem palavras muito bonitas, mas não tem nenhum efeito. E sabe, Lucas, o que Deus preza muito no ser humano? A sinceridade. É isso que Deus preza no ser humano. A gente percebe que os grandes homens de Deus foram pessoas simples. Então, essa é a forma errada de falar com Deus, como os hipócritas e como os gentios. Mas Jesus também ensinou a forma certa de se orar. Jesus ensinou os seus discípulos a orarem. E a primeira lição que Jesus ensina aqui de como orar é que a nossa oração está numa esfera secreta. A nossa oração está numa esfera secreta. Jesus vai dizer: e tu, quando orares, entra no teu quarto, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Quarto aqui fala de lugar secreto. Quarto fala de lugar íntimo. Quarto aqui é o lugar onde a nossa oração é desenvolvida. É o lugar secreto. Porque neste lugar secreto só cabem duas pessoas, nós
e Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A oração, ela não é feita em lugares públicos. A oração, ela é levada a um nível secreto, a um nível individual. É uma intimidade entre nós e Deus. Aleluia. É um relacionamento profundo. É isso que Jesus está nos ensinando. Você não precisa ser hipócrita, orar para as pessoas verem. Você não precisa ser gentil, ficar repetindo a mesma coisa toda hora. Você precisa se reservar, ter a Glória a sua intimidade, Aleluia. ter o seu momento a sós com Deus. Glória. Porque aquilo que nós somos em público revela aquilo que a gente é no nosso particular com É Deus. verdade. Aquilo que a gente vive no particular é aquilo que a gente já viveu no secreto. Aquilo que a gente gera em público foi aquilo que a gente já começou no particular. Aleluia. E é isso que Jesus vai nos ensinar com essa oração. E eu acho muito interessante, porque quando Jesus começa a orar, como é que ele começa a oração? Ele vai dizer, Pai Nosso. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa. Jesus começa a oração quebrando a ideia de um ser distante. Jesus não começa chamando Deus de Deus. Jesus começa chamando Deus de Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Jesus nos ensina aqui que essa ideia de um ser distante, de um ser desconexo, está completamente errada. Jesus nos ensina aqui que quando nós entramos em oração, nós não estamos falando com um ser distante, nós estamos falando com o nosso Pai. Aleluia. Nós estamos falando com alguém que é Glória. íntimo nosso. Nós estamos falando com alguém que está perto de nós. Aleluia. A ideia que nós temos de pai é de alguém presente. Oh, A aleluia. ideia que nós temos de pai é de alguém que é amigo. Oh, A ideia glória. que nós Aleluia. temos de pai é de alguém que protege. Aleluia. A ideia que Glória. nós temos de pai é de alguém que está presente em todos os momentos e que tem uma relação de intimidade conosco. Aleluia. Então, você que está aí na sua casa me ouvindo agora, todas as vezes que você entrar na presença de Deus Oh, para orar, aleluia. entenda, você está falando com o seu Pai. Glória. Você está Aleluia. falando com o seu dono. Você está falando com o seu Glória. amigo. Você está falando com alguém que cuida de você e que supre cada uma de suas necessidades. Glória. Louvado seja Deus. Ele é o nosso Pai. Ele é o Pai nosso. Aí Jesus vai nos mostrar dentro dessa oração sobre o nível desse relacionamento. Porque Jesus vai dizer, Pai nosso que está nos céus. Céus. Então aqui está o nível do relacionamento. Não é um relacionamento natural. É um relacionamento espiritual. É a terra em conexão com o céu. Oh, glória. Aleluia. 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 Quando nós oramos, nós aproximamos o céu da Oh, terra. glória. Quando nós oramos, nós conectamos aqui
aquilo que é natural com aquilo que é sobrenatural. Aleluia. Então receba essa palavra aí na sua casa. A sua oração não tem limites, porque quando você ora, você está fazendo uma conexão com aquilo que é de baixo, com aquilo que vem de cima. O céu se movimenta quando existe oração que sai daqui de baixo. O céu se movimenta, as mãos de Deus se movimentam quando a igreja começa a orar. Glória. A gente percebe isso. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, se não me falha a memória, que Pedro estava preso, estava em uma prisão de segurança máxima, 16 soldados tomando conta da prisão, não tinha nenhum advogado, não tinha nenhum juiz, ninguém que tirasse Pedro de lá. E qual é a atitude da igreja diante disso? A Bíblia vai dizer que a igreja estava em constante oração por Pedro. Aleluia. Glória. A conexão da igreja com Deus era tão extraordinária que a Bíblia diz que na noite em que Pedro, na verdade no outro dia que Pedro seria exposto, seria morto, naquela madrugada, Deus envia o livramento para Pedro e faz com que a oração da igreja fosse respondida. Aleluia. Então eu te motivo a não deixar de orar, porque a oração é uma conexão com aquilo que está embaixo, com aquilo que está em cima. Glória. E Jesus vai nos ensinando outras coisas acerca da oração e nós vamos caminhando, porque Jesus vai dizer: santificado seja o seu nome. E aqui eu percebo uma outra coisa. Uma grande característica de Deus é a sua santidade. Aí, Lucas, eu aprendo que quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais a gente se parece com Ele. Aleluia. A característica de Deus é a santidade. E quanto mais a gente anda com Deus, mais santo a gente vai se tornando. Glória. Lembra de Enoque? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E o que aconteceu com Enoque depois que ele andou com Deus? A Bíblia diz que não se viu mais, porque Deus o tomou para si. Aleluia. Sabe o que Deus estava dizendo? Enoque, você andou comigo aí embaixo. Agora é a vez de você andar comigo aqui na minha casa. Oh, glória. Aleluia. Sabe por quê, Lucas? Muita gente quer ir para o céu. Se você perguntar para todo mundo, você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Todo mundo vai dizer que quer ir para o céu. Mas sabe o que eu aprendo? Que não tem como a gente andar com Deus no céu se a gente não aprendeu a andar com Ele aqui na terra. Oh, glória. A gente precisa andar com Deus aqui na terra para a gente poder andar com Deus lá no céu. E foi isso que Enoque fez. E sabe o que continua a oração do Pai Nosso? Jesus vai dizer: venha o teu reino. Sabe o que eu aprendo aqui? Que essa parte da oração, Jesus está revelando que Deus não é só o nosso Pai, mas Ele também é o nosso Rei. E nós fazemos parte do reino de Deus. E se nós fazemos parte do reino de Deus, tudo o que existe aqui embaixo não nos diz respeito. Porque o sistema do mundo jaz no maligno. Essas ideologias são do maligno. Essa questão do aborto é do maligno. Essa questão da LGBT e tudo que a gente está vendo
é do maligno. Isso não nos governa, porque nós somos governados pelo reino de Deus. Aleluia. Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Glória. Nós somos os representantes do reino de Deus aqui na terra. Então, quando a gente chega em um lugar, é Deus chegando através das nossas vidas. Glória. E sabe o que eu aprendo aqui? Que como nós fazemos parte desse reino, nós não temos mais controle das nossas decisões, porque Jesus vai dizer na oração: faça-se a tua vontade, assim na terra, como no céu. Sabe o que a gente aprende aqui? Não é a terra que domina o céu. É o céu que domina e comanda a terra. Oh, glória. Aleluia. Então, tudo o que acontece na terra tem uma influência do céu, porque é o céu que domina a terra. Aí eu aprendi uma coisa, Lucas, que serve como lição para nós, que a oração não é uma tentativa de mudar a vontade de Deus. Nós até oramos, mas a gente entende que a resposta final sempre será de Deus. Aleluia. Quando a gente ora, a gente não quer mudar a vontade de Deus, mas a gente quer dizer: Deus, independente daquilo que tu queres, faça sempre a tua vontade em nós. Aleluia. E eu termino aqui porque essa oração nos traz 3 coisas muito interessantes. A oração, ela é feita em um lugar secreto. E dentro desse lugar secreto, nós vamos ver que 3 coisas são pedidas. A primeira coisa que é pedida no lugar secreto é o pão. Jesus vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A gente aprende que o pão é uma necessidade básica e indispensável para a nossa sobrevivência. Sem o pão, a gente não consegue viver. Então, quando a gente fala o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós estamos clamando pelo cuidado e pela providência diária de Deus. Aleluia. Quando nós dizemos: Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia, nós estamos expressando a Deus que nós dependemos dele. Glória. Isso revela a pessoa de Deus como nosso Pai, cuidando de nós. Eu lembro do povo de Israel lá dentro do deserto. Todo dia, Lucas, quando eles acordavam, o maná já estava lá para eles se alimentarem. Aleluia. Era todo dia, durante 40 anos, o maná já estava lá. Enquanto Israel dormia, Deus estava preparando mais um maná. Enquanto Israel dormia, Deus já estava preparando mais uma providência. E eu preciso falar isso para alguém que está nos assistindo agora, que está preocupado com o seu amanhã, que não sabe como é que vai fazer para resolver aquela conta, aquela promissória, aquele problema. Durma tranquilo, porque do teu futuro Deus já está cuidando. Durma tranquilo, porque o maná já está sendo providenciado. Eu estou sentindo agora que o Deus da providência está descendo dentro dessa live agora. Deus é o Deus da providência. Você está preocupado com o teu futuro, mas no teu futuro Deus já está. No teu amanhã Deus já está. No teu problema Deus já está. Oh, glória. Glória a Jesus.
A segunda coisa que é Glória a pedida Jesus. no lugar secreto é: perdoa as nossas dívidas. A segunda Aleluia. coisa que é pedida no lugar secreto é o perdão. E isso nos aponta para Jesus, o Louvado único seja que Deus. pode perdoar os Aleluia. nossos pecados. Glória. Aleluia. Não existe culpa. Até tem aquele hino antigo, né? Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante de nós. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. Jesus Aleluia. pode perdoar todos os Oh, glória. pecados. Aleluia. Cremos. Aleluia. Aí eu Glória a lembro Jesus. daquilo que Paulo escreveu aos Colossenses, que Jesus pegou a cédula de dívida que era contrária a nós e cravou-a na cruz. Porque na época de Paulo havia um costume, quando alguém possuía uma dívida, o credor daquela dívida pegava um pergaminho e escrevia a dívida daquela pessoa e pregava na porta do estabelecimento. Todos aqueles que passavam por aquele estabelecimento viam que aquela pessoa tinha uma dívida. Mas no dia que aquela pessoa pagava a dívida, ela tirava a dívida da porta do credor. O credor pegava um carimbo e com Aleluia. letras vermelhas Oh, glória. pregava sobre aquela dívida escrito tetelestai. A palavra tetelestai significa está pago. Oh, glória. Aleluia. E Aleluia. sabe o que o credor tinha que fazer, Lucas? Pegar aquela mesma dívida de acusação, Aleluia. agora pregar ela na porta do estabelecimento, Oh, escrito glória. pago, para que todos aqueles que Aleluia, ali passassem vissem que agora a dívida havia sido paga. E foi isso que Jesus fez em nosso favor. Ele pegou a nossa dívida e escreveu e cravou ela Aleluia. na cruz. E Glória. lá na cruz ele disse tetelestai, está Aleluia. consumado, está Obrigado, pago, Jesus. não deve mais nada. Então, toda vez que o nosso adversário tenta nos acusar de alguma coisa, ele vê a marca do sangue do Oh, glória. Cordeiro escrito pago. Rodrigo não Glória. deve mais nada. Lucas não deve mais nada. Kelly não deve mais nada. Aleluia. Se você puder, bata a mão no Aleluia. seu peito e diga: Jesus pagou a minha dívida. Jesus pagou minha dívida. Jesus Aleluia. pagou a minha dívida. Oh, glória. Teu pecado foi Deus perdoado. eterno. Teu Oh, pecado foi aleluia. perdoado. Glória. Era bandaracalamassura mandarábia. A Glória a terceira Jesus. coisa que é pedida no lugar secreto, e eu termino aqui, é ajuda nas tentações. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Sabe quem é que nos ajuda nas tentações? É a figura do Espírito Santo. Oh, glória. Então perceba Aleluia. que numa oração essas Glória. três pessoas estão presentes. O Pai trazendo o pão de cada dia, o Filho trazendo o perdão para os pecados e o Espírito Santo ajudando-nos nas tentações, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas. E quando nós não conseguimos orar, é Ele que intercede por nós Oh, aleluia. com gemidos inexprimíveis. Oh, glória. Eu Glória vou a convidar a Jesus. Kelly, que ela vai orar agora. Ela vai cantar, desculpe. Ela vai cantar. E no momento em que ela estiver cantando, você vai ouvir este louvor e você vai orar. E o Espírito Santo, Aleluia. nosso intercessor, vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Porque nesse clima, nesse lugar secreto, tem pão
tem perdão e tem ajuda nas tentações. Aleluia. Vamos louvar Glória. ao Senhor. E quando terminar o louvor, a gente ora por esse povo que está nos vendo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que Meu toma Jesus. todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória, aleluia. Sinta a glória do Pai. Aleluia. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, Aleluia. eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Meu Deus. Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, Glória a Jesus. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Aleluia. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Aleluia. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado Sinta a seja presença Deus. do Senhor no seu lar. Oh, aleluia. Sinta o Senhor tocar você na sua casa, como está nos tocando aqui nessa live. Nesta hora. Receba a presença do Espírito Oh, Santo, aleluia. receba o toque do Sinta a Espírito cura. Santo.
Precisa curar nas suas Meu emoções. O Senhor está visitando a sua casa nesta Glória hora. a Deus. Oh, aleluia. Coloque a mão no seu aleluia. coração, aí onde você está, e vamos orar ao Senhor neste momento. Vamos entrar Glória a nesse Deus. lugar Oh, Espírito secreto, nesse lugar de oração, Santo, porque hoje nós aleluia. aprendemos que Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer, o reino dele será estabelecido na nossa vida. Oh Deus Todo-Poderoso, visita, Senhor, esta pessoa agora que está na sua casa, que precisa viver um milagre, que precisa viver uma resposta, que precisa viver uma providência, que precisa de uma cura, que precisa de um renovo. Nós estamos neste lugar secreto, pedindo a Ti, envia a providência, acalma esta alma, alegra, Senhor, este coração. Nós cremos em Ti, nós cremos na palavra que foi ministrada. Visita as famílias, visita os lares agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Receba o milagre de Deus. Seja para tocado a na sua vida. casa aí. Sinta a Aleluia. presença de Deus aí, comente, dê o seu glória nos comentários, louve o Senhor escrevendo, louve o Senhor falando onde você está. Nós sentimos Deus falar conosco, nós sentimos a presença de Deus. Eu estava falando com o Rodrigo que por alguns imprevistos eu não podia estar pregando nessa live juntamente com ele, devido ao trabalho. Não tive tempo, mas Deus sabe todas as coisas, Rodrigo. Foi um tempo necessário para que o Senhor ministrasse hoje no nosso coração. Louvado seja o Senhor, porque através destas coisas Ele tem confirmado os propósitos dele no nosso culto. A gente não pode parar, a gente não pode parar. É o que a gente tem falado como lema da live. O templo pode estar fechado, mas a igreja não pode parar de forma alguma. É verdade. Aleluia. A igreja está caminhando. Perseguida no princípio, a igreja era perseguida, eles se escondiam. Tem países ainda hoje que a igreja precisa ser clandestina, entre aspas, mas eles não param. E por que a gente pararia? Por que a gente deixaria a crise atrapalhar a gente de espalhar o evangelho por aí? É por isso que eu falo, Rodrigo. Há pessoas que endemonizam muito as redes sociais, o Facebook, o Instagram. Gente, não é demônio, é a forma que você usa. É a intenção que você usa. É o motivo que você abre, é o motivo que você coloca a mão no seu celular. Que grande ferramenta do Deus, Senhor. A gente tem visto, Lucas, que hoje tem sido uma das maiores ferramentas da igreja. Sim. Se não fosse isso... Quantas pessoas estão sendo alcançadas através de lives como essa, que pregam a palavra e estão sendo curadas, estão sendo renovadas? Libertas. Quantas igrejas que têm feito as suas transmissões e Deus está fazendo Tendo coisas salvação, extraordinárias. retorno pra casa do Verdade. Então, a gente tem que usar. Por isso que eu sempre falo, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você assiste, cuidado com a maneira que você usa as suas redes sociais. Rodrigo acertou hoje, o Facebook pode ser uma das maiores ferramentas, até mesmo de evangelização da igreja. No passado, de boca em boca, hoje em dia, deve continuar o evangelismo nas ruas, mas temos uma grande ferramenta que é o Facebook. Conseguimos alcançar grandes pessoas, nós provamos hoje, Rodrigo, na live, a quantidade de pessoas pelo Instagram é bem menor. Hoje estamos aqui com 30, a primeira pelo Facebook. Então temos uma equipe boa, umas pessoas boas assistindo a gente. Batemos 40. Batemos 40. Então é a forma que usa, é a intenção que usa. Cuidado. A gente deve aconselhar vocês que não deve ser qualquer live, qualquer pessoa gravando, que você deve abrir, falando diversas coisas, compartilhar tantas vezes, que depois de compartilhar não sei quantas vezes, Deus vai revelar. Sai disso, por favor. Nós não estamos entrando em guerra contra outros pregadores. Não é guerra. É a verdade que deve ser dita. Cuidado. É filtrar, gente. Saber filtrar. Isso. Bem colocado, Rodrigo. É saber filtrar. Procure uma live onde Deus está. É isso.
Exatamente. Da mesma forma com igrejas. Procure igrejas onde Jesus está. Procure templos onde Jesus está no meio. Porque se Deus não estiver no meio, não adianta você estar lá. Você não será alimentado, você não terá nada. Procure lugares, procure pessoas, procure cultos online, aonde Deus está no meio. Peça a Deus discernimento para aquilo que você tem ouvido. Porque, infelizmente, num período de crise, Deus levanta muitos profetas, mas o inimigo também levanta muitos dos seus agentes para tentar enganar a igreja. É verdade. Peça a Deus discernimento. Já quero desde já agradecer não só o Rodrigo e a Kelly, mas o pastor Alexandre, que passou por aí, não sei se ele ainda está aí. Pastor Alexandre, me perdoa, eu ouvi o seu nome no começo da live, mas não reconheci o senhor pelo nome. Mas Deus abençoe o pastor Alexandre Azevedo, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Pessegueiros, da Assembleia de Deus Teresópolis. Diácono Charles, também da Assembleia de Deus Teresópolis, que está aí assistindo juntamente com a gente, compartilhando o grupo da região serrana. Um abração para a congregação do Caleme. Foi aonde eu nasci, foi aonde eu cresci, me desenvolvi. Então, se tiver alguém do Caleme além do Charles, aí um abração para eles também. Deus abençoe a irmã Renata Xavier, da Assembleia de Deus de Petrópolis, que está aqui assistindo a gente também. Uma alegria tê-la conosco. Mas, Renata, estamos ansiosos para voltar à Vigília de Correias. Eu tive lá, se eu não me engano, 3 vezes já, 2 vezes com o João Vitor, uma vez eu fui acompanhar o Kelvin, que foram pregar. Abençoada, que Deus continue abençoando a irmã que também está conosco. Monique, Deus abençoe. Rodrigo, Deus continue te abençoando. Meu Kelly amigo, também. Tamo junto. Você Você mora no meu coração e não paga aluguel. Que bom, que bom. Então me paga uma pensão que eu estou precisando. Que eu continuo morando aí. Estamos encaminhando para o fim dessa live. Raíssa e Esther vai estar louvando agora. Rodrigo, estamos terminando com a plena convicção de que o Senhor falou conosco. Fomos ministrados por aquilo que o Senhor trouxe, colocou em você e trouxe para nós através da sua instrumentalidade. Deus te abençoe. Deus abençoe Kelly. Também fomos muito ministrados. Sentimos a presença de Deus enquanto você louvava. E que o Senhor conserve essa presença em vocês. Deus abençoe. Tamo junto.